Começando aqui com o Benja, olha, eu vou te falar, mais do que especial. Eu já tive o prazer de entrevistar o Mito, muitas vezes. Acho que essa vai ser a 7ª vez durante todos esses anos de carreira. E, infelizmente ou felizmente, eu estou entrevistando o Rogério pela última vez como jogador de futebol. Mito. Fala, Benja. Que legal te ver, que legal, Realmente, que legal. Prazer. Numa semana tão especial para você, que eu queria te perguntar, Rogério, para a gente começar esse especial contigo, é o seguinte: o que passa na tua cabeça? São 25 anos que você sai da tua casa e faz o mesmo caminho todo dia. O que passa pela tua cabeça nesses dias aí que estão antecedendo a tua despedida? Olha, eu agora, até honestamente, nesses últimos dias, eu com essa lesão no tornozelo, eu passo muita raiva, mais ou menos assim, sabe? Eu passo o dia inteiro nessa fisioterapia, o que irrita um pouco. E acho que, por um outro lado, ele preenche um tempo que poderia ficar vazio e você começar as lamentações de tudo tá acabando, né? Eu vejo por dois lados distintos, né? Um era o desejo da profissão, de continuar jogando, de querer estar aqui em São Paulo, então, isso aqui é parte da minha vida. E a outra eu vejo que foi uma carreira bem sucedida, em que foi feito, é a única coisa na vida que eu não tenho lamentações, que eu fiz o meu melhor durante todos esses anos. Então chega o momento, eu vou fazer 43 anos em janeiro. Para um atleta profissional é o limite do limite. Então eu acho que trago comigo a convicção de que fiz bem feito, com dedicação, com amor, com paixão, tudo aquilo que eu desejei. Minha vida dentro do futebol, eu concretizei, realizei todos os sonhos que eu tinha. Você estava falando, a gente estava conversando lá, que você falou, pô, que você estava tão aéreo hoje que você errou até o caminho aqui do CT. Você acaba passando, você vem dirigindo, né, e vem pensando na vida, você não tem como você fugir disso, né. E aí você começa a relembrar, primeiro o que tem para fazer, que tem muita coisa para fazer nesses próximos dias, e depois o passado também, tudo que você fez, e aí se eu errei a entrada da Marginal, aqui passei, tive que ir lá na frente no viaduto da federação ali, quase vi o Marco Polo ali na entrada da Federação Paulista, aí voltei para cá na CT, errei o caminho, hoje perdi uns 5 minutos, mas quase cheguei atrasado aqui no Refis hoje. E estava ouvindo o quê? Pink Floyd, Bruce Springsteen? Não, eu estava em silêncio, ultimamente eu ando em silêncio. Pô, de até manhã, a música você parou de ouvir? Não, eu de manhã eu escuto notícias de manhã. Eu quando venho de manhã, para tentar, né, ao par um pouco do mundo, porque não dá mais tempo quase durante o dia, dia infelizmente não dá para assistir nada, e a noite está sendo corrida com bastante gravações e eventos marcados. Então eu procuro saber mais ou menos o que se passa no mundo naquela meia hora que eu venho de manhã. Qual foi o maior momento para você, aquele que semana que vem, na quinta-feira, quando você for dormir, ou que você não vai dormir, que você dorme pouco, né? 4, 5 horas por noite já tá. Na sexta, que nós vamos ter o jogo, transmissão exclusiva do Fox Sports, que é a tua festa de despedida, que vai ser um evento assim absurdo, Morumbi lotado. Mas nessa quinta-feira à noite, Rogério, quando você deitar na tua cama e falar, bom, amanhã, oficialmente, é a última vez que eu entro no Morumbi como um jogador ali de São Paulo, sim, Morumbi lotado, vai passar um filme na tua cabeça, mas qual que é aquela cena mais marcante para você? Honestamente, eu acho que a cena mais marcante está por vir, que vai ser a sexta-feira mesmo. Porque pela primeira vez a gente tem a oportunidade de reunir duas gerações extremamente vencedoras do São Paulo. Gente que eu joguei e aprendi muito no início da década de 90, gente que eu joguei e pude, além de aprender, pude passar alguma experiência na década passada, quando nós jogamos a 3ª final de Mundial. Então você juntar numa única noite, no estádio do Morumbi, que não podia ser diferente, mais de 40 campeões mundiais, é uma coisa especial. Com relação à minha carreira, eu acho que o ano mais especial foi o ano de 2005, títulos conquistados, a Libertadores, Mundial, da forma como foi, esse é o ano mais especial. E o tricampeonato brasileiro, 6, 7, 8, também são anos bacanas. Eu lembro do ano de 94, que é um ano muito bacana, que é o da Copa Conmebol, com o Expressinho, a conquista, que foi essencial para o começo da minha carreira. A oportunidade em 1993 de ter estreado no São Paulo, fora do país, num torneio internacional contra grandes equipes, e ter vencido um River Plate numa final do segundo jogo como profissional. Eu tinha um título que foi o torneio Santiago Cidade de Compostela.
E assim vai, eu acho que cada época, cada ano você relembra de coisas importantes. Mas eu acho que o mais especial e o mais emocionante, acredito eu, hoje a gente não fica tão emocionado, que você está aqui tranquilo, né, falando, mas eu acredito que pese muito no dia do jogo, que é nessa sexta-feira, dia 11 agora, que é a última vez que eu entro como atleta do São Paulo, no Morumbi, jogando uma partida com caras que ajudaram a construir a história desse clube. Você vem se preparando dos 40 em diante para esse dia? Eu venho postergando um pouco, né? Já em 2013 era uma possibilidade de parar, 2014 acho que se tornou muito real a possibilidade, mas veio a Copa Libertadores, né? E aí nós tínhamos o intuito de vencer essa Libertadores, seria finalizar com chave de ouro, né? Década de 90, década passada, e essa, se conquistasse uma Libertadores, seria para mim muito marcante, muito legal. Não veio a competição e agora depois que nós perdemos a Libertadores, para mim, eu já tinha definido isso na minha cabeça, que seria o meu último ano, independente do que acontecesse, inclusive até com uma possível vaga de Libertadores para o ano que vem. Mas eu já tinha decidido que seria esse o último ano. Muita coisa boa vivida, eu acho que está de bom tamanho. A gente nunca quer aceitar, mas está de bom tamanho chegar ao fim dessa maneira. Aquela frase que até hoje eu não sei se foi do Falcão ou do Zico, é isso mesmo? Eu acho que a segunda é mais fácil. Porque quando você morre em definitivo, quem chora são os outros e, aliás, alguns poucos, né, na verdade, né? Mas dessa vez a tristeza, ela recai muito sobre você, né? E é uma frase, assim, extremamente verdadeira. Apesar que, quando você tem satisfação no que você realizou, quando você tem a consciência plena de que você fez o teu melhor, eu acho que ameniza bastante essa situação. Mas é dezembro, você tem o normal sair 30 dias de férias, eu acho que isso tudo tá, eu acho que isso tudo tá meio encaixado no padrão de anos e anos e anos consecutivos. O pós isso, acho que tende a ser um pouco mais pesado. Mas a gente tem que tentar, de uma outra maneira, encarar uma outra profissão. Parar de trabalhar não dá, ficar ocioso acho que é a pior coisa que você pode ter, então você tem que pensar em novos desafios, uma nova carreira. Rubens Minelli me disse numa entrevista isso esse ano, que ele falou em relação ao jogador, o pior porque ele dava treino em 2 períodos direto, foi a pior coisa na vida de jogador de futebol é o tempo ocioso. É o tempo ocioso. Me diz acho que na vida do ser humano, como um todo. Né? Também. Você fala dezembro, ameniza, porque é a data que você sai de férias com a tua família, babá. Só que antigamente acabava as férias e você voltava. Acabar as férias desse ano, você vai fazer o que específico? Eu tenho Você vai esticar as férias? Eu vou estar uma esticada uns 10 ou 15 dias, eu penso. Só? Eu não consigo ficar muito tempo parado, né? E eu tenho bastante coisa atrasada para se fazer, para resolver. E depois, quem sabe, eu tenho algumas ideias. Uma delas é poder, eu já falei com o Osório, inclusive, de passar um tempo acompanhando a seleção mexicana, com o Klinsmann quando ele esteve aqui, para de repente a seleção americana poder acompanhar um tempo. Eu tive o prazer de conhecer o Klinsmann, um cara fantástico, nota 1000. Eles treinaram aqui, ficaram aqui no CT, então eu pude ter mais contato com ele. Para tentar adquirir conhecimento, não necessariamente para ser treinador, mas para tentar. Eu acho que nos Estados Unidos você consegue aprender muita coisa do que é o jogo, como funciona o bastidor do futebol, eu acho que isso é importante. E o Osório é um cara que eu gosto muito na parte de dentro do campo, que eu aprendi muito nesses 4 meses com ele, acredito que eu possa aprender bastante. E depois quando o frio passar lá na Europa, que agora não dá para encarar não, porque é muito gelado, as placas, parafuso, em tornozelo começa a chiar. Você passa no detetor de metal? Não? Passa, às vezes ele dá um apito, mas depende do lugar onde que é. Nos Estados Unidos ela é mais sensível, né? Os caras detectam com mais facilidade. Então, aí depois também poder ir mais uma vez à Europa para tentar aprender coisas e trazer como conhecimento. Porque a vida ligada ao esporte, seja numa área ou outra, é uma probabilidade muito grande, né? Eu acho que eu tive essa oportunidade durante 25 anos de jogar futebol, eu não posso largar, deixar tudo isso para trás. Então alguma atividade ligada ao esporte, eu acho que adquirir conhecimento em outras áreas também é importante para a sequência. Ano passado, quando a gente fez aqui o especial de Natal contigo, era você, o André Asquissa do Sepultura e eu, você falou assim para mim,
eu quero um dia ser treinador do São Paulo, só do São Paulo, para ganhar uma Libertadores. Continua esse sonho? Cara, é um sonho, sem dúvida nenhuma. Você falou para mim, lembra? Eu lembro. Seria para mim... quando eu ganhei a Libertadores, quando nós ganhamos e eu participei da Libertadores de 2005, para mim foi um complemento de um ciclo que eu tinha vivido há 12 anos atrás, numa outra situação, né, na reserva do Zete, compondo o grupo do São Paulo. E enquanto eu não tivesse vencido aquela Libertadores, para mim o ciclo não estaria completo. E ainda tive a oportunidade de completar mais ainda quando nós vencemos o Mundial 6 meses depois. E sem dúvida nenhuma, algum dia eu espero, não necessariamente esse ano que vem, outro ano, mas de uma maneira ou outra, se essa oportunidade um dia aparecer, eu ainda quero completar esse quarto ou quinto, de repente já tenha vencido outras vezes o São Paulo, mas quem sabe no futuro completar esse ciclo. Talvez seja algo que continue como desejo, como sonho para um futuro um pouco mais distante. Mas você prefere ser um treinador de São Paulo ou você tem um sonho um dia de ser um presidente de São Paulo? Não, a política eu não sou muito chegada. Faz bem. Não gosto muito porque, por mais que você tenha o carinho né, do torcedor e tudo, e também sei que a profissão de treinador ela é extremamente impulsiva, emotiva, né? São duas... Você tem esse receio de um dia ouvir o cara... Receio não, tenho certeza. De um cara falar, Rogério, burro! Ah, não, isso... Vai tomar caju! Ah, não, agora você está chegando num nível mais... Né? O burro é uma coisa natural, normal, né? Isso é um... Hein? Tanto que o Levi escreveu lá, um burro com sorte, né? Eu fiz o prefácio desse livro, inclusive. E isso é uma coisa... A partir do momento que você sentou naquele banco, treinador, escolheu um time, você é burro, porque você deixou alguém fora, né? Então não tem... Isso é inevitável. E por isso eu penso tanto se vale a pena seguir nessa profissão um dia. Por enquanto eu quero tentar aprender mesmo sobre futebol e talvez voltar na área de palestras motivacionais. Eu acho que ano que vem, ao menos o que promete ser um ano bem complicado, né, para empresas, e sempre investe-se muito nessa área. Tem uma história bacana de vida e sempre dá para você traçar um paralelo, né, do mercado corporativo com o futebol. Você sempre tem ganchos, sempre tem encaixes para contar a tua história de vida e que normalmente agrega numa empresa. Quando você fala sobre isso, eu me lembro também uma vez, muitos anos atrás, que a gente fez uma entrevista, foi num gramado ali, eu não esqueço, e uso isso como fonte até hoje, porque a fonte é boa, porque era você, e não é nada em off, você falou na entrevista, que você fala o seguinte para mim, Benja, eu lembro até hoje, foi na véspera do jogo contra o Liverpool em 2005, a pré-eleição do Paulo Autuori. Mudou o jogo, mudou o pensamento, é verdade. Primeiro que eu não conseguia encontrar por onde ganhar o jogo, né? Uma equipe que vinha 11 jogos sem sofrer gols e acho que 18 jogos sem perder, né? E era uma equipe muito firme, muito coesa, alta, não tinha pelo jogo aéreo, a gente tinha desvantagem e que tinha muito toque de bola, muito bom toque de bola. E o Paulo fez uma palestra, sei lá, eram 10 horas da noite mais ou menos no Japão, quando a gente desceu depois do lanche para a palestra. E ele fez uma palestra muito bacana, que a partir quando eu fui dormir naquela noite anterior ao jogo, eu comecei a ter uma confiança muito maior, comecei a acreditar muito mais. Quando eu fui para começar o jogo, eu reúno todos eles ali naquela entrada do campo. E assim, mesmo tendo muitas dúvidas naquele dia se era possível vencer, eu acho que a coisa mais bacana que eu fiz naquele jogo não foram as defesas, e sim mostrar para os caras que estavam junto comigo que eu tinha confiança que nós íamos ganhar, mesmo tendo toda a desconfiança do mundo por ser uma equipe até superior à nossa naquele momento. Mas... Tinha jogadores que não acreditavam? Não sei, cara, porque ninguém fala nisso mas sobre... Mas demonstra, você como capitão, como líder, o goleiro acho que olha tudo. Cara, você sentia que tinha jogador? Aquele time, cara, ele tinha uma coisa que é muito importante. Ele tinha uma alma, um coração fantástico, aquele time. Faz a diferença, né? Faz muita diferença. Não era um time excepcional tecnicamente, mas era um time do começo ao fim, com muito desejo de vencer, cara. Eu acho que foi isso que fez com que o São Paulo ganhasse aquele jogo. Se você pegar o scout daquele jogo, você vai ver
18 finalizações do Liverpool contra 3 do São Paulo. 18 em gol, Você vai ver 21 escanteios a favor do Liverpool contra nenhum a favor do São Paulo. Então, pelo scout do jogo, você mostra a diferença do que foi da superioridade de um time ao outro, mas o coração que aqueles caras tinham, Lugano, Fabão, Ed Carlos, Mineiro e Josué ali na frente, né? O Júnior e o Cicinho. E aí dali do meio para frente, com Danilo, Amoroso, o Luiz e o Aloísio, que você tinha um pouco mais de qualidade técnica. Mas aqueles, especialmente os 2 volantes, os 3 homens de zaga, os caras davam a vida pela bola. E eu acho que isso fez a diferença para aquele título. Mas aquela partida, a melhor atuação que você teve na vida? Não, o que acontece é que foi o jogo mais importante da minha carreira, um jogo que mudou o uniforme do clube, que colocou uma 3ª estrela vermelha na camisa do clube. Então, se você equacionar a importância do jogo com uma grande atuação, isso tem um valor que é super até valorizado, o que é natural, o que é normal. Eu tive jogos com mais participações, mais defesas, mas jogos num Campeonato Paulista, numa fase classificatória, num Campeonato Brasileiro, numa Copa Sul-Americana recente, inclusive, que o teu canal transmitiu, contra o Católica em 2013, que foi uma partida fantástica, com muitas defesas, mas era uma final de campeonato mundial, foram feitas boas defesas e o time se doou. Aquele time tinha... A alma era uma coisa que vinha tatuado no peito de cada um daqueles caras. Isso, aquele time nunca faltaria coração para vencer. Rogério, quando você começou lá, quando você era a reserva do Zete, e quando você entrou tal, você uma pessoa ambiciosa, óbvio. A maioria dos profissionais, quem almeja um sucesso, uma coisa na cabeça, tem que ter ambição. Mas quando tudo você planeja, tudo você é um cara programado, você é um cara tudo certinho e tal. Mas quando você entrou a primeira vez para São Paulo, Rogério, o que você imaginou para a tua carreira? Eu quero ser o goleiro titular, penso um dia chegar na seleção, ou você pensa... Você imaginava um dia que você seria... É a minha opinião que eu sempre falo, a minha. E você sabe que eu não trouxe São Paulo, eu trouxe o Corinthians, mas é a minha opinião. Eu acho que você é o maior ídolo da história do São Paulo e acho que nessa encarnação não vai ter igual. Teus números, teus títulos, tua identidade, teus recordes, enfim. Vai ser difícil até pra gente falar, pô, São Paulo, cadê o Rogério Ceni, cara? Vira uma coisa impregnada no DNA do São Paulo. Mas você imaginou um dia a tua carreira chegar nesse patamar? Nunca. Pra mim, se você tivesse me oferecido aos 17 anos de idade, quando eu cheguei no São Paulo, um contrato e dissesse, você vai ter a oportunidade de jogar 10 anos pelo São Paulo. Te dou. Vamos fazer esse negócio, vamos fechar hoje? Eu assinaria na hora. Para você ter uma ideia de que eu jamais... é impossível um profissional imaginar que você vai chegar a 25 anos dentro de uma empresa qualquer. Só você, quem assiste em casa... fazer uma avaliação de quantos profissionais você conhece na vida que estão há 25 anos dentro de uma mesma empresa. Então, se tivesse dito para mim, olha, você vai ficar até os 30 aqui no São Paulo, você assina hoje? Eu assinava em branco, porque seria a realização de um sonho. E então mostra que chegar aos 42 anos de idade jogando ainda pelo São Paulo é algo que jamais pode ser, não dava para prever alguma coisa assim. Para mim, essa é a maior gratificação que eu tenho. Não são nem os títulos em si que foram muito importantes para construir essa imagem, mas o maior presente que eu posso ter é ver o número de torcedores são paulinos que aumentaram desde aquela geração, Raiz, Zete, Miller, Cafu, Palinha, enfim, daquela geração do início dos anos 90, e com essa renovação no meio da década passada, com esse título mundial, Libertadores, 3 brasileiros. Eu acho que o número de São Paulinos cresceu muito nos últimos anos. Esse é o maior presente, a maior alegria que eu posso ter. Qual que é a tua reação quando você vê torcedores? Porque os caras mandam, hoje com as mídias sociais é fácil também a gente ter acesso a tudo. O cara manda que tem a tatuagem tua na perna, no braço. Eu vi, muita gente veio Rogério aqui, Ceni, da Silva e tal. Qual que é a tua reação na hora? Eu já conheci, acho que uns 7, cara, que tem o Rogério Ceni. Porque as pessoas que não te conhecem, às vezes falam, o Rogério Ceni é frio, e não é. Não. Muito pelo contrário. Muito, uma pessoa muito eu emotiva. sei de muita coisa que você faz que também você não divulga. Não, mas eu acho que esse é o mais bacana da vida. Você fazer
espontaneidade. Eu acho que isso é o mais legal. Você, quando pode ajudar alguém, você fazer e acabou. Eu acho que isso é uma coisa que reverte para você mesmo. Acho que é uma coisa que você traz para si. Agora, é muito legal ver pessoas, eu acho até às vezes excesso, loucura, né? Ontem mesmo teve um rapaz aqui no CT com uma tatuagem aqui inteira na perna, Rogério Ceni, com o rosto escrito, né? Já teve uma moça que veio com uma tatuagem aqui Qual a reação no olho? Cara, eu fico... Primeiro, eu acho que é uma falta de juízo. E segundo, eu fico assim, extremamente lisonjeado, né, cara? Pô, de saber que você de alguma maneira interfere tão fortemente na vida de um ser humano. São 25 anos. É óbvio que é impossível um ser humano em 25 anos, não só na tua vida profissional, até na vida pessoal, a gente ter só alegrias. Claro. Seria o mundo perfeito. Ainda mais no futebol. No futebol, qual foi assim as coisas que mais te deixaram tristes, as coisas que mais te magoaram no São Paulo? Você teve esses momentos? Teve um momento que você fala, porra, cara, sacanagem, vou embora. Teve alguma coisa do gênero ou não? Do São Paulo Futebol Clube eu jamais guardarei qualquer mágoa. Da instituição, para mim será assim, o maior orgulho da minha vida foi ter vestido essa camisa. E eu, assim, qualquer coisa que aconteça, jamais, para mim, isso não vai existir qualquer coisa que possa modificar esse sentimento com relação ao clube. O que magoa muito são as derrotas, que doem, que machucam. Quando você está lá numa disputa de título e perde, né? Eu fui vaiado uma vez em toda a minha carreira, no Pacaembu, num jogo onde eu dei um rebote numa falha minha. Qual jogo foi? O São Paulo e Palmeiras em 2004, quando nós vimos numa eliminação para o Aquele que a torcida gritava, o time pipoqueiro, jogava pipoca. Você estava falando com o Luiz Fabiano agora, o Luiz perdeu um pênalti e eu falhei no segundo gol, né? Então, depois de uma eliminação de Libertadores, né, por Once Caldas, semifinal, onde nós tínhamos a possibilidade de enfrentar o Boca Juniors na final daquele ano. Mas assim, se você calcular que eu joguei como titular na equipe profissional, eu não sei exatamente, são 1.230 e alguma coisa, não sei exatamente, mas menos de 1.240 vezes você ser vaiado uma vez, tá ótimo. Eu acho que nós estamos no lucro, né? Mas eu acho que faz parte, isso que faz com que você amadureça, com que você se fortaleça psicologicamente, principalmente. Eu falo para eles hoje, né? Às vezes o torcedor tá pegando no pé, aí o cara comemora, manda ficar em silêncio, xinga a torcida, tá? Eu acho que a gente não pode fazer nunca isso com o torcedor. Porque o motivo da gente estar ali é aquele torcedor. E o torcedor, ele é impulsivo, cara. Ele quer ver o time dele ganhando. Se você faz o gol, muda tudo aquilo ali. Então, assim, você sempre tem que tratar por mais que seja desrespeitoso, que você não goste de uma vaia, de uma coisa, eu acho que você tem que tratar o cara que vai na arquibancada com respeito, porque isso muda em questão de segundos. Como é que foi, nesses 25 anos, tua relação com a imprensa esportiva? Mudou bastante com o passar dos anos, também pela minha maturidade, eu acho. Quando você é mais jovem, você responde primeiro tudo que você sente e a cada pergunta você já está respondendo, né? E hoje, quando tentam, e eu sei que tentam, primeiro porque tem a imprensa, tem entrevistas e tem gente que não tem comprometimento nenhum com a notícia, com o fato, com a verdade, né? Tem gente que inventa uma notícia, hoje tem muito blog, essas coisas, né? Pessoas falam, inventam qualquer coisa. E esses caras não podem ser considerado imprensa, não pode ser considerado gente que leva a notícia às pessoas, que é a principal função da imprensa. Mas eu me relaciono hoje bem melhor, cara, sei lidar bem melhor com isso, sei falar bastante sem falar nada, aprendi a ganhar espaço de tempo quando o cara me pergunta, tento, a não ser quando acontece um erro grotesco no final do jogo, que você está nervoso, o árbitro, aí você pode soltar alguma besteira, mas caso contrário, você tem sempre saída para tudo, você com a experiência você aprende a ter saída e você aprende uma coisa muito bacana, que no começo da carreira eu respondia para o repórter e esquecia que na verdade quando você me faz uma pergunta eu não respondo para você, eu estou respondendo para milhões e milhões de pessoas que acompanham do lado de lá e naquele momento eu esquecia e respondia para o repórter e aí a pessoa talvez do outro lado tinha uma impressão diferente. Então hoje você tem que aprender que quando você faz uma pergunta, você faz para quê? Para tentar tirar o máximo do seu entrevistado. E quando você responde uma pergunta, você não responde para o entrevistador, você responde
para o público de uma maneira geral. Mas isso, infelizmente, aos 40 você aprende, aos 17 você não sabe. Em cima disso, eu também já me posicionei publicamente, porque te conheço há muitos anos e acho isso totalmente errado. Quando o cara fala assim, pô, o Rogério é arrogante, por que você acha que os caras falam isso, sendo que você não é? Porque normalmente eu não concordo. Porque você tem personalidade? Eu tenho a minha opinião formada sobre algumas coisas e às vezes uma pessoa induz as pessoas a terem uma opinião e você pode ter a capacidade, principalmente dentro do campo de jogo, do futebol, que é onde a minha área de atuação, você tem um conhecimento e uma opinião formada sobre aquilo e que difere das demais. Então, tudo que difere das demais e você coloca essa opinião perante o público, gera conflitos. Aliás, em qualquer situação que você se posicione, você vai ter aquelas pessoas que Sim. são favoráveis Sim. e são as pessoas que discordam. E eu acho que também, eu estou aqui há 25 anos. Eu enfrento o Corinthians, Palmeiras, Santos há 25 anos. Eu sou São Paulo do Futebol Clube. É natural que você tenha, às vezes, a antipatia dos outros torcedores, né? Eu até já falava que é legal, como é que se sente quando o torcedor grita, vaia, você xinga quando você entra em campo e tal. Cara, é um dos maiores privilégios que você pode ter, são dois. A tua torcida gritar teu nome quando você entra no estádio. E o maior privilégio que você pode ter fora isso é quando você é muito vaiado pela outra torcida. Quando eles cantam teu nome, te xingam depois do final de falar seu nome. Porque é sinal que de alguma maneira esses caras se importam com você ou se incomodam com você. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que um torcedor adversário pode ter dentro de um campo de jogo com um atleta. Agora eu vou pedir licença pro goleiro. Vamos lá. Vou chamar o artilheiro. Aí é o Luiz, vai chamar o Luiz? Mas você também vou fazer o quê? Ô artilheiro, deixa eu falar um negócio pra você. O gol teu de falta mais importante foi o gol contra o Corinthians, o 100º, contra o Júlio César? Eu não posso te dizer que foi o mais importante, cara. Para mim o mais importante então foi o primeiro. Porque se não saísse naquele momento, nada além daquilo teria acontecido. Os caras iam dizer pra mim, volta lá pro gol, cara, fica lá, vai defender a bola e não arrisca mais aqui. Foi na minha terceira cobrança, eu acho que eu fiz meu primeiro gol de falta. Se passasse muito disso, eu não teria nem a oportunidade de tentar fazer o 100º, né? Então eu coloco o primeiro gol de falta, primeiro pelo desafio, à época, um goleiro jamais no Brasil pensaria em bater falta. Então foi um grande desafio e é um gol muito importante. Agora, o 100º gol, por ser o número redondo, número 100, num campeonato paulista onde tem 5 jogos que antecedem contra times menores, 5 jogos depois contra times menores, e no meio tem um único clássico contra o Corinthians, e tem uma única falta durante o jogo, e acontece o gol de falta, como tudo começou, esse gol ele é muito marcante. Eu acho que ele é tão marcante para o torcedor são paulino, quanto para o torcedor corintiano. O que você achou do Denis ir bater uma falta? Cara, eu acho, se ele tem condições... Você incentiva ele? Vocês conversam, você fala. Você acha que ele não vai ter uma pressão... Ele já, eu não queria ser seu substituto. Mas vai ter que ter, o São Paulo não pode jogar sem goleiro. Você não acha que é chamar, de repente, uma pressão a mais que não tem necessidade? Porque vão comparar. É impossível não comparar. Aí é tudo uma questão de se você obtiver sucesso, legal, talvez você consiga... trazer o torcedor para o teu lado. Se você bate uma, como foi, bateu na barreira, bate a segunda, não, quer dizer, você vai ter que fazer, se você chegar a cometer um erro lá atrás, aí pesa contra você. Então é tudo uma questão dele analisar, muito dele é uma particularidade, não só dele como do treinador que vem a trabalhar com ele, né? O São Paulo tem outros bons batedores de falta também, mas se for um desejo dele, uma coisa que ele se sinta confortável e confiante e que tenha um bom desempenho, eu acho que eu não poderia jamais falar qualquer coisa contrária, porque foi assim comigo. Só que foi assim com você tinha uma responsabilidade incrível de substituir um cara como o Zete. Sim. Que é tido também como um dos maiores goleiros da história de São Paulo. Mas o Zete não batia falta, o Zete não batia pênalti. É diferente. Eu falo tudo, você tem duas coisas, né? Ou você seja o primeiro a fazer e o seguinte vem e aprimora e faça melhor do que você, ou você vai sofrer, porque ela é muito legal, o primeiro que faz ou o que faz melhor, que encerra e faz melhor. Então é uma responsabilidade que se tem, que se carrega.
Nós vamos para um break e a gente volta rapidinho com mais aqui com o Benji, com o Mito, hein? Vem tá aí. Voltando aqui com o Benja, recebendo o Mito, é isso aí, Rogério Ceni, o Mito aqui com o Benja, porque semana que vem, sexta-feira, exclusivo aqui no Fox Sports, o jogo da festa da despedida. E que festa 8 que da vai ter o noite Rogério Ceni. 8 da noite. A transmissão começa bem mais cedo. Começa bem mais cedo, vai ser o dia inteiro de Rogério Ceni. O dia inteiro. Você põe na tua televisão pra gravar, avisa toda a família, pra todo mundo te assistir. Ou pra todo mundo sair fora. Não, aqui sai fora, você tá de brincadeira. Ô Mito, você gosta desse apelido, Mito? Cara, isso é uma coisa muito do torcedor, de paixão. Eu acho sempre uma responsabilidade muito grande, você, né, é algo pesado, né? Mas eu acho que tudo que o torcedor se refere com carinho, com devoção, como quer que seja, eu acho bacana. Eu não uso, mas as pessoas usualmente acabam, com o passar do tempo, acabaram usando bastante isso, né? Ô Mito, monta aqui a tua seleção. Sem chance. Sabia que ele ia pipocar. Sem Sabia! Chance. Não é pipocar. Ah, sabe o que é? A vida é o jogador seguinte. que você jogou no São Paulo. Sabe o que é? A vida é o seguinte, você vai escolher 11, né, cara? Ah, tá bom. Sabe o que eu faço? E aí você tem 300 caras que vão ficar chateados Não, contigo. Seleção, então, seleção. Sabe o que eu faço? Não, isso é legal. É homenagem pra você, pra mim. Eu te deixo colocar 11 e mais um banco de reserva com 6. Não, de jeito nenhum. Essa aí você não me pega. Eu vou colocar o Zete no gol, tá bom pra você? A seleção é tua. Então não é tá minha. bom. Tá Tá aí. bom, Zete? Zete. Lateral direito. Lateral direito. Ah, o filho da mãe. Não tem como, eu trabalhei com muita gente bacana, cara. Eu até poderia fazer uma seleção, iria esquecer alguns jogadores e eu tenho certeza que aqueles que eu lembrasse iam ficar felizes, mas aqueles que eu esquecesse, que eu às vezes até gostaria de colocar, iriam ficar muito chateados comigo. E eu tenho um carinho muito grande, eu tive assim uma coisa boa que 99% dos caras que jogaram comigo eu tenho uma amizade muito grande, tenho um respeito muito grande por todos eles. Então, rapidinho para voltar, quando você batia falta, escanteio, teve jogador que ficava chateado com você? Falava, pô, cara, eu tô aí, eu quero bater. Deve ter tido muito, né? Nunca ninguém falou pra você? Não, falar pessoalmente não, mas é notório às vezes na expressão, Você principalmente no começo, né? No começo, principalmente, aonde você tinha que se firmar para bater, para as cobranças, né? Era natural. Hoje eu acho que não, hoje é uma coisa... Primeiro, ultimamente não anda nem tendo falta para nós. Eu acho que eu bati nesse Campeonato Brasileiro, eu bati 2 ou 3 faltas no Campeonato Brasileiro inteiro. Primeiro porque eu me machuquei algumas vezes e segundo porque a característica do nosso time não envolve mais como era com a Luísio ali, com um pivôzão na frente, parar, aguentar, ganhar a falta e ter a oportunidade de bater, fazer os gols. Se tivesse que escolher uma música... Uma música. Para sua trilha sonora. Puta, também é difícil, mas a música é mais fácil porque eu não desagrado ninguém, né? O Angus Young não vai ficar bravo, o Angus Young não vai ficar feliz. bravo. Mas você vai escolher uma música para simbolizar a tua carreira ou a tua despedida, qual música você escolheria? Não, se fosse para simbolizar a minha carreira no sentido de letra de música, eu escolheria um Wish We're Here. Se fosse para simbolizar. Se fosse para você fazer um fechamento do teu programa... Tem que botar o sino? Não precisa botar o sino, mas o sino é mais para entrada de jogo do Morumbi, que eu acho bacana, né? Mas eu escolheria um Rock and Roll Train. A música de abertura do show do ICC, que você deve ter assistido no Morumbi. Lógico. Com o tablado. Não sei se você assistiu da pista ou não. Lógico. Eu também. Esse que você tava de peruca? Tava de peruca. Né? O gramado, o chão tremendo no Morumbi com a entrada do trem. Se você quiser fazer esse favor para mim, eu assistirei, ficarei muito feliz. Rock and Roll Train, Angus Young, AC/DC. AC/DC.
Você sabe que para mim tá dando uma emoção também, porque eu estou entrevistando pela última vez como jogador. Eu vou entrevistar você várias vezes, porque eu gosto muito de você e eu fico feliz de poder participar, porque daqui 20, 30 anos a gente vai ver isso. Puxa vida, lembra? O que é o São Paulo Futebol Clube com o Rogério Ceni? Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico feliz com o quanto você cresceu na mídia esportiva brasileira, porque eu lembro, eu não sei o ano, tá? Mas eu lembro de ter ido a primeira vez, de ter conhecido você no estádio 97, quando era naquele prédio na Dr. Arnaldo, num prédio bem estreitinho, pequenininho. E o programa também já dura 15. Vai fazer 17. Mando um abraço a todos e te dou os parabéns, porque você chegar a uma televisão é muito diferente do rádio. E ter o sucesso que você está tendo é muito legal. Fico contente, apesar de você ser torcedor de um time adversário do meu, mas eu fico contente por você. E para mim, se fosse para resumir, para mim o São Paulo é o meu coração de 5 pontas, vermelho, preto e branco, que para sempre seguirá comigo. Isso aqui para mim é o que eu fiz com mais devoção, é o que eu fiz com mais paixão durante toda a minha vida, cara. São Paulo para mim será eterno. Eu posso trabalhar com outras coisas, onde você tenha que ser imparcial, e como você tem que ser imparcial muitas vezes, mas o meu coração será para sempre tricolor. Uma vez você falou para mim aqui, o meu prazer, como que é que você falou? O que eu gosto é jogar futebol, que eu gosto. O maior prazer, eu amo jogar futebol, eu adoro jogar futebol, mas o meu maior prazer é jogar futebol no São Paulo Futebol Clube. Isso é um diferencial para quem... Porque você poder jogar no time que você é apaixonado, eu acho que isso, apesar de você sofrer muito mais quando você perde, mas a alegria que você tem quando você vence é algo incomparável. Você deixava Você muitas vezes deixou de dormir depois de uma derrota, de uma perda de um título, não, eu deixo de uma até falha? Hoje. Primeiro que o jogo ele traz uma adrenalina muito grande, então eu só durmo, o jogo acaba meia-noite, eu durmo 4, 5 da manhã. Eu não consigo dormir, independente de ser um jogo de final ou um jogo comum, um jogo de meio de campeonato. E sem dúvida, as derrotas elas são difíceis de você achar conforto nas derrotas. Até hoje, mesmo com 42 anos, para mim ainda é muito difícil encarar as derrotas. O que você acha que faltou o Rogério Ceni do São Paulo ser o Rogério Ceni da seleção brasileira? Eu acho que são coisas bem distintas, né? Primeiro, é muito difícil você ter na seleção uma trajetória. Qualquer lugar que eu fosse, jamais eu teria uma trajetória como a do São Paulo. O São Paulo é minha vida toda, é minha carreira. E a seleção brasileira, tudo bem, talvez pudesse ter jogado uma Copa do Mundo, ao invés de ter participado de 2 Copas e não ter tido a oportunidade de jogar. Mas é outro ambiente, é outro clima. Eu fui um goleiro, por exemplo, que comecei a jogar muito cedo com os pés, trabalhava muito, tinha uma reposição de bola muito boa, fazia muita jogada com França, que ele ameaçava, voltava. A seleção, o estilo de jogo, não é você que impõe um estilo de jogo para o teu time, não é você que dá o ritmo. Ela já vem pronta, né? Ela já vem pronta, e o goleiro vou dizer uma coisa, é o último que pegar a camisa lá, entre os jogadores de linha, tô dizendo, né? Que são os mais importantes numa seleção. E eu acho que o ambiente de seleção, cara, nunca foi tão confortável para mim quanto o clube. Aqui é minha casa, a seleção era como se fosse, você vai viajar uma vez por ano lá, passear uns dias e tal. Eu acho muito legal, foi muito importante, acrescentou muito na minha carreira ter ido a 2 Copas do Mundo, tenho um respeito muito grande pela camisa da seleção. Mas a minha história na seleção, ela não chega a 1/10 do que foi a minha história no São Paulo. Pelo fato de não ter aquele estereótipo do boleirão, isso você acha que te prejudicou? Cara, não sei. Eu acho que hoje mudou bastante, mas tem gente de todo tipo na seleção. Tem atletas. Eu acho que hoje mudou bastante o futebol, né? Muitos falam daquele episódio 97, lá do cabelo cortado, que eu reclamei. Aquilo era verdade ou era papo furado, o negócio do cabelo? Você acha que aquilo te prejudicou? Não, pois as pessoas perguntam sobre isso, eu não tenho a mínima ideia se prejudicou, não faço nem. As pessoas perguntam, você falaria a mesma coisa? Esses dias me perguntaram numa outra entrevista. Com certeza eu falaria, porque você começar a raspar cabelo numa seleção brasileira, numa Copa das Confederações, que é uma competição oficial, me lembrou da época que eu fazia JEBs, aquela coisa, jogos estudantis, não sei se você participou disso, né? Que você viajava e ficava em salas de escolas de aula, né? Que aí tinha aquelas brincadeiras, nego raspava o cabelo e tal, né? Não de uma seleção brasileira, né? E a gente é mais jovem, também não tem muita
fala o que tiver que falar, mas depois disso eu acho que não atrapalhou, tanto que eu fui para 2 Copas do Mundo, isso foi em 97, eu fui em 2 Copas do Mundo em 2002, 2006, tive a concorrência de grandes goleiros, eu acho que o Dida e o Marcos são goleiros também com histórias fantásticas. Coincidentemente, os 2 treinadores que foram nas respectivas Copas tinham trabalhado com esses goleiros, eu acho que isso é um ponto positivo. Além do que fizeram os 2, tanto o Dida quanto o Marcos, nas 2 Copas, excelente trabalho. E eu não tive a oportunidade de ser titular, de jogar uma Copa do Mundo. Mas de resto eu tive 17 partidas pela seleção, 40 e poucas convocações pela seleção. Tá de bom tamanho, mas é uma história totalmente diferente. Mas eu digo mais pra você, a minha grande seleção, ela tem 3 cores. A minha grande seleção... Deixa eu adivinhar, preto, branco e vermelho. E vermelho, Você vai agora pegar teus filhos na escola, você vai no shopping, coisas que você não fez a vida inteira? Ah, se eu vou a partir de agora? agora? A partir de agora vai fazer? Não sei, cara, tomara que seja mais... Você acha que você vai conseguir? Tomara que Uma vez sim. você reclamou pra mim. Não, esse é você não conseguia fazer suas coisas pessoais, você não podia ir em lugar nenhum. Não, é porque às vezes você chega em determinado lugar, a pessoa quer atenção, né? Uma pessoa vem te pedir uma foto. E você tem que ter horário, né? Pra pegar, pra sair, e aí você não consegue dar atenção pras pessoas. E aí você passa por uma situação, o cara não deu atenção pra mim, não parou pra me atender. Então por isso que é uma situação difícil. Para as pessoas não saírem chateadas com você, às vezes você acaba ficando um pouco mais escondido, um pouco mais... Quando foi a última vez que você foi no cinema? Ah, faz tempo. Porque eu fui no shopping também faz tempo. Não sei, mas... Assim, eu não sinto tanta falta, cara. Já acostumei, minha vida acostumei. Eu venho muito aqui. Mesmo nos meus dias de folga, eu venho muito aqui. Venho muito no CT. Parando, você ainda vai vir aqui visitar? Você acha que você vai vir ou você vai dar um tempo? Eu acho que eu vou dar um tempo, cara. Às vezes você tem medo, né? Porque a instituição, ela permanece, né? Mas as pessoas vão mudando com o passar dos anos, né? E ninguém tem a obrigação de conhecer a sua história, né? Eu tenho medo, às vezes, de chegar ali no portão, cara, e às vezes, né, dar o... Então, assim... Você é um brincalhão. Não. Você é um Você tá tirando... Agora você tá tirando sarro. Mas eu, assim, continuarei indo ao Morumbi. Isso eu garanto pra você. Continuarei assistindo os jogos, acompanhando pela televisão, torcendo sempre pelo São Paulo, pelo sucesso, pela retomada do São Paulo, que passa um momento difícil, um momento delicado, mas eu tenho certeza que o clube é grande o suficiente para encontrar novamente o caminho das conquistas. Como que você viu todo o problema com o Aidar? Você não sendo um jogador com a história, um ídolo e tal, você se manteve à parte? O que você achou? Eu acho que é muito... Primeiro, você ficar julgando as pessoas, até hoje é meio confusa essa situação, porque teve a gravação, mas a gente não sabe exatamente o que tinha dito ou não dito ali. E eu acho que é um problema muito mais da parte administrativa do clube, que tem que ser resolvido, tem que ser, eu acho que levado até o conhecimento de todos, porque afinal de contas foi uma coisa exposta publicamente, né? E eu também não vou ficar aqui descendo o cacete no cara depois que aconteceu, o cara foi julgado e tudo, mas eu acho que foi desagradável para o clube, foi algo que prejudicou bastante assim a imagem do clube, desgastou bastante a imagem do clube. Só que a gente também tem que analisar que não são 18 meses do fato que aconteceu que vão apagar ou que vão diminuir a história de 85 anos desse clube. Quem foram os grandes amigos que você fez no futebol? Puta, cara, eu fiz muito amigo, cara. Muita gente bacana. Eu fico com receio de falar os nomes e esquecer de algum, né? Mas, por exemplo, o Lugano, Eu ia falar, o primeiro nome que eu ia porque o meu amigo, assim, eu tenho 2 parâmetros. Claro, você tem o teu amigo, que é aquele que você vai na casa todo dia e bate papo, joga conversa fora e come um churrasco junto. E pra mim, o maior amigo que você pode ter é o cara que deixa a vida por você dentro do campo. Esse cara, ele é um grande amigo seu. Esse era o Lugano? Esse era o Lugano, né? Ele pode não ter sido um cara brilhante tecnicamente, mas ele deixava literalmente a vida naqueles 90 minutos. Logicamente marcam mais os caras que venceram com você, né? Mas Lugano, Miranda e também mais os caras que te defenderam ali, que ajudaram você a não tomar gol, né? Porque os defensores ali, né? André Dias, Mineiro e Josué, que os dois vêm para esse jogo agora dia 11, Ed Carlos, que jogou comigo, o Breno, que está de volta. Cara, eu tenho, assim,
Cicinho, que está fazendo mais esforço para poder vir, Amoroso, que já ligou, mandou mensagem que vai estar. Aloysio, cara, não podia esquecer o Aloysio, Ele tá te vendo? adora, né? E eu também adoro o Aloysio, que é um cara muito espontâneo, e o Aloysio foi o cara que mais sofreu faltas ou pênaltis para que eu fizesse gols. Né? E é um cara de bem com a vida. Você vai tomar um Danone com ele? Eu não tomo Danone, mas eu vou dar Danone à vontade para ele, depois do jogo, né? Porque senão não dá certo, né? Mas depois do jogo. Mas tenho, assim, de outras gerações que eu tenho amizade, Bosco, o Roger, caras que trabalharam comigo nessa posição, a gente tem uma proximidade muito grande dos goleiros, por mais que seja um joga, os outros têm que esperar. Zete, Raí, Cafu, que sempre está aqui, Ronaldão, Pintado, gente boa, e um cara que é outro cara estilo Lugano, que deixava a vida em todo jogo. Juninho, Doriva, Juninho. Cara, eu, assim, é o que eu tô falando, esses caras vão ficar felizes e muita gente vai ficar, mas assim, 99% dos caras que passaram aqui, eu tenho um carinho muito grande. Os caras aqui pedem opinião pra você sempre, você é uma referência. Pediam, faz parte do passado. Duvido. Não, faz parte do passado hoje, e eu acho que faz também. Duvido que ninguém chegou pra você e perguntou, Rogério, dá uma sugestão pra treinador. Ninguém perguntou nada pra mim, não. Duvido. Não, e acho que Rogério, também. só uma indicação, quem você gostaria, quem você acharia legal? Duvido. Não te perguntaram? Não me perguntaram, mas eu acho que e faz certo, porque eles têm agora um projeto futuro do qual eu não faço parte, né? E eu acho que todos têm que encontrar o caminho pela sua própria razão, por sua própria escolha. Eu teria fácil um nome para dizer. Quem? Não vou falar para você. Autuori. Paulo Autuori. Eu gosto muito do Paulo. Acho que o Paulo é um dos caras que eu acho que poderia, porque eu conheço o trabalho dele, a forma que ele trabalha, pelo momento do clube, eu acho que ele é um nome indicado. Mas tem outros bons treinadores. Eu trabalhei com muita gente boa, cara. Trabalhei com muita gente boa, Muricy, Tele Santana, que eu não posso deixar com a parte áurea do Tele, eu pude viver aqui, ele que me trouxe pro profissional, ele que me colocou para jogar na primeira vez da minha carreira. Você vai aí, Carpegiani, um cara sensacional. Levi, fora de série. Nelsinho Batista, fora de série. Oswaldo de Oliveira. E também vou começar a esquecer, Vadão, que foi um cara muito bacana. O único treinador que você teve problema foi o Ney Franco? Cara, eu não tenho problema com o Ney, cara. É difícil até de falar, porque as pessoas distorcem tudo isso. Por isso que é legal de perguntar, porque o futebol é cheio de diz que me diz. Na verdade, assim, o Ney é ótima pessoa, cara. Ele é um bom cara para bom papo, se lidar no dia a dia, não tenho absolutamente nada contra o Ney, cara. Eu só acho, assim, a metodologia de trabalho, assim... O Osório tá ali na ativa todo dia, aí pau, gritando, conhecimento, que tem bastante. Mas eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus, como pessoa eu não tenho absolutamente nada contra. E como treinador, tanto que ele ganhou o último título, participou com a gente no último título, que foi a Sul-Americana de 2012, né? E para você ter uma ideia de quanto todo mundo está imbuído sempre da vitória. E o que aconteceu com o Ney foi uma interpretação errada, cara, durante um jogo que nós estávamos na Sul-Americana, não lembro quanto que time foi, 10 minutos faltando, nós jogávamos com o direito do empate, jogo 0-0, e os caras se defenderam o jogo todo. No final, os caras iam arriscar a bola parada na área, dei um toque no Wellington, o Wellington que hoje está no Inter. Falei, dá um toque, não dá para pôr um cara mais um cara alto pra gente evitar esse tipo de jogada. E o Cícero cabeceava muito bem, o Cícero é muito bom cabeceador, né? Eu disse, pede se dá pra pôr o Cícero, cara, pra ajudar a defender. Naquele momento do jogo, calor de jogo, sem tempo pra conversar, tá pra resolver aquela... E aí ele achou que estava querendo escalar, botar o cara e tal, e não era nada disso, era apenas uma observação de quem tá dentro do jogo e que é o resultado. Mas não teve absolutamente nada. E aí de cabeça quente você fala uma coisa, o cara fala outra, responde. Mas ele é um cara... tem o estilo dele e é ótima pessoa, bacana. Um cara que tocar o violão dele, canta, a gente compõe, faz... Um cara bacana, tô falando sério, não tô brincando. É um cara que no dia a dia, pra você conversar, um cara calmo, tranquilo, pacato, um cara tranquilo, não tenho nada nem contra o Ney, nem nada. Você fala que... E discussões são normais, cara. Eu acho que se não tiver uma discussão, se você não puder dar uma opinião pro teu treinador, seja ele qual for, uma opinião, né? E aí ele levou para a entrevista coletiva isso, uma coisa que não foi nem perguntado. E aí começou toda essa repercussão. Aí depois teve a coisa dele com o Lúcio, lá naquele jogo na Argentina, e aí
você fala que ninguém te pede mais opinião. Antes te pediam. Não me pediam opiniões, mas a gente acabava conversando sobre futebol, né, dentro do reuniões aqui. Você conhece fulano de tal jogador? Por exemplo, eu lembro o Rodrigo, quando veio para São Paulo. O zagueiro. Quem falou do Rodrigo foi o Luiz Fabiano, que você acabou de entrevistar aqui. O Luiz, que eu não tenho informações. Quem conhece bem ele é o Luiz. Jogou com ele na Ponte, né? Jogou com ele na Ponte. Tinha jogado com ele na Ponte. Então é natural que você, um jogador, possa te dar informações sobre determinado companheiro que jogou com ele, que você enfrentou. Eu sempre, quando enfrento um time e tem bons jogadores, eu guardo na cabeça aquele jogador pela partida que ele fez. Você traria o Lugano para o ano que vem? Você acha que é uma boa? Eu acho que é possível, cara. Eu acho que é super possível. Para mim é suspeito porque eu sou muito amigo dele. Mas eu acho que ele é um cara que tem muita liderança. Eu acho que ele tem que ver para ele também. Eu não sei. A gente tem uma lembrança do Lugano de 10 anos atrás. E eu acho que nós temos que ter a lembrança atual. Vocês se falam por telefone direto? Falei esses dias com ele que me arrumou até o telefone do Cicinho, a gente acaba se falando. Quando ele foi para a Turquia, a gente falava mais. Depois passou um tempo que não se comunicou tanto, a vida é corrida. Agora a gente se falou mais esses dias. E eu acho, cara, que ele é um cara que pode ajudar muito o São Paulo. Agora, você não pode achar que o cara vai vir e vai jogar 10, 12 jogos consecutivos sem... se você não der uma folga, porque você, o treino tem que ser outro, né? Eu acho que tudo tem que ser adaptável, né? Mas ele é um cara que agrega muito o espírito de luta. O torcedor gosta muito do Lugano, né? Só que eu acho que tem que ter um cuidado para não jogar fora tudo que ele construiu em pouco tempo no São Paulo. Mas eu acho que é um cara que caberia dentro do clube, sim. Se não para jogar todas as partidas, mas para estar aqui, para cobrar, para cobrar empenho, para chamar, gritar, comandar. Eu acho que sim, eu acho que era possível, eu acho que é completamente possível. O Mito, tem que acabar, né? Uma hora acaba, como tudo na vida, até a carreira da gente. Acaba, não tem jeito. O único que não acaba é você na televisão, que pode ficar mais 20 anos lá. Não dá, né? Só vou te pedir um favor agora. Não dá tempo de gastar todo o dinheiro que você tem. Só vou pedir um favor agora. Pare de ficar dando autógrafo, tirando foto para as pessoas como se fosse eu. Verdade. Que agora a tendência é essa. Né? Agora você é o cara. A tendência é essa. Ô, Beija, tira uma foto comigo, aí você vai zoar, que é tricolor, não sei o quê. Que eu fiz a vida inteira com você. Vou falar, tira nenhuma, rapaz. Põe na Globo que essa Fox aí, não sei. Eu vou falar do Obrigado, mesmo jeito que você falou. Do mesmo jeito que você falou do São Paulo e Corinthians. Rogério, valeu. Parabéns, pô. Obrigado, tá? Demais pra você, todo sucesso que você merece, tudo que você teve na tua carreira, que daqui pra frente, tudo que você faça, tem o mesmo sucesso que você tem, que você merece. Parabéns, viu? Te agradeço. Todos vocês também. Dia 11 acompanhe, né? Ao vivo, exclusivo aqui no Fox Você vai estar lá ou Vou. você vai... Vou. E graças a você eu deixei de ganhar uma grana bacana. Jura? Porque eu ia entrar, a ideia era eu chegar numa limusine branca, com toda a galera, batedor, tudo. Sai, sou eu. Vestido de Rogério Ceni, todo mundo vai em cima e você entra por fora. Mas eu vou te mandar uma camisa do São Paulo pra você entrar. Você vai me dar uma autografada? Claro. De presente? Você vai botar, vai usar aqui, vai apresentar um programa com ela, inclusive. Tenho certeza disso. Olha aí, olha. Rock and Roll Train se inicia terminando aí. O mito Rogério Ceni. O homem tem muita história no São Paulo Futebol Clube. E ó, não esqueça, em sexta-feira, dia 11, exclusivo o dia inteiro na festa de despedida do Rogério Ceni. Ao vivo aqui. Valeu, Rogério. Um abraço.